Marcos capítulo 3, versículo de 1 a 6. O Senhor colocou esse texto no meu coração há algum tempo, e eu já passei por uma experiência assim, que Deus, claro, mudou totalmente a situação e tudo que me envolvia nessa situação. E hoje, para a honra e glória do Senhor, inclusive, não somente eu, não somente a minha pessoa, mas a nossa igreja está de pé, amém? Mesmo passando por períodos assim, como este homem passava, mas que Jesus chegou e mudou a situação dele. Jesus chegou e mudou a história desse homem. O tema da mensagem desta noite é: quando não se importam com você. Alguém já passou por não precisa nem se manifestar, levantar a mão, mas alguém aqui já deve ter passado por uma situação em que você se sentiu assim, jogado à margem, que ninguém se importava com você. Não que a gente procure glória para nós mesmos, na verdade, nós precisamos glorificar ao Senhor e declarar, como disse João Batista, que eu diminua, que eu até desapareça, se for o caso, mas que ele cresça. Mas eu estou dizendo no sentido de humanidade, de cordialidade. Muitas vezes as pessoas, elas não se importam umas com as outras, e neste episódio você vai ver que era terrível o que o sistema, inclusive, infelizmente, o sistema religioso estava fazendo com esse homem, em que os estudiosos chegam a dizer que talvez ele era uma manobra, uma isca, naquele dia, naquele momento, para que Jesus o curasse e eles tivessem como acusar Jesus. Olha que absurdo. Na verdade, eles não queriam ver o bem daquele homem, eles queriam que o homem continuasse marginalizado, jogado à margem, jogado ao esquecimento, passando pelo problema de saúde que ele tinha e convivendo com uma situação que não só o limitava no trabalho, mas o envergonhava também. Mas quando ninguém se importava com aquele homem, ou enquanto ninguém se importava com aquele homem, ele teve um encontro com Jesus. Marcos capítulo 3, versículo de 1 a 6 vai nos contar essa história. Diz assim a palavra do Senhor: de novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos, e estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, fala conosco. Nós precisamos ouvir a tua voz. A tua palavra é viva, é poderosa e eficaz. Ela fala por si só. E ainda contamos com a ação do teu Espírito que habita em nós para nos fazer entender a tua mensagem. Então, nessa noite, fala poderosamente conosco. Fala com o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem, de alguma forma, claro, vai servir aqui para muitas pessoas. Não porque estão cabisbaixas, não porque estão como esse homem, passando por uma situação tão aguda e esquecidos ainda por cima. Mas porque se em alguma situação da sua vida já aconteceu, ou vier a acontecer, de alguém passar por você e não se importar com a sua situação, lembre-se de que Jesus jamais, ele passará desapercebido com relação às dificuldades da nossa vida. Aqui, primeiramente, Jesus ele reafirma a sua autoridade sobre o sábado.
Não passado muito tempo antes, ele já tinha curado no sábado. Ele já tinha curado. E ele também declara aqui em Marcos, no capítulo 2, a partir do versículo 23, mesmo com os fariseus ali correndo em torno dele, tentando olhar para ele, tentando persegui-lo, mas ele sempre estava se colocando acima do sábado. E no versículo 27, Jesus acrescenta, Marcos 2, 27, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Eu tenho certeza que pela presciência de Jesus, sendo ele encarnado homem, mas ao mesmo tempo divino, 100% homem, 100% Deus, ele já sabia o que ia acontecer em seguida. E por isso ele já alertou aqueles homens: eu não estou aqui para servir o sábado. Como também o sábado não é para ser servido. Você, o homem, é que precisa se beneficiar do sábado. E não consagrar o sábado de uma forma que não se faça nada. E inclusive não se faça o bem. Nós precisamos então abrir os nossos olhos com relação a coisas que vêm para mim, para você, que cegam os nossos olhos e que a gente não percebe, mesmo tendo um tom de religião, mas que passa acima da autoridade de Jesus na nossa vida. E que às vezes a gente já não olha mais para o próprio Jesus, o próprio Deus, mas olhamos para aquelas práticas. E assim os fariseus faziam com o sábado. Então Jesus abre a mente deles aqui, que na verdade, por causa de um coração endurecido, eles não se importaram. Eles continuaram pensando ainda em que o sábado deveria ser servido, porque eles não aceitavam qualquer tipo de movimento, mesmo a lei dizendo que a vida estava acima de todas as coisas, mas eles não se importavam. O importante é que Jesus aqui no livro de Marcos, no capítulo 3, ele mais uma vez reafirma sua autoridade sobre o sábado. A cura deste homem que tinha uma mão atrofiada, uma mão ressequida, uma mão que não podia fazer esforço, trabalhar, foi então uma restauração que não apenas contemplou o físico daquele homem, mas também a dimensão social, porque ele pôde voltar a trabalhar, e emocional, porque era um homem, com certeza, que vivia envergonhado. Dependendo da maneira como a mão dele estava comprometida, eu creio que ele andava com a mão escondida. Porque qualquer pessoa que tem uma anomalia no seu corpo, e inclusive, ou principalmente naquela época, que qualquer defeito era sinônimo de se dizer na religião, deve ter pecado. Ou ele ou seu pai. Jesus disse aos discípulos, nem ele nem o seu pai pecaram, naquele episódio da cura do cego. Mas ainda tinha-se essa crença, que se alguém levava uma doença no seu corpo, ou um defeito de fábrica, vamos dizer assim, ele estava em pecado, ou os seus pais pecaram. Jesus, quando ele restaura a mão desse homem, que é o aspecto físico, ele também restaura a vida social deste homem, porque ele volta a trabalhar e as pessoas já não podem mais acusá-lo, inclusive do pecado, e também emocional, porque esse homem já passa daquela situação da vergonha e começa ativamente a trabalhar. Este homem, que passaria completamente despercebido, talvez no nosso meio, talvez na sociedade, talvez no seu trabalho, passaria despercebido. Aqui na sinagoga, por causa de Jesus, naquele sábado, ele foi o centro das atenções. E, consequentemente, ele é o centro das atenções do texto bíblico também. Hoje nós estamos falando sobre ele. Hoje nós estamos falando sobre a experiência dele. Era um homem que provavelmente estava dia após dia, quando tinha a reunião na sinagoga, ele estava ali, buscando de alguma forma a Deus, mas ele não recebia nada.
quando Jesus passa, tudo é mudado. Não há nada que Jesus não perceba em nós. Não há nada que Jesus não olhe para nós e compreenda e entenda e saiba do que nós estamos precisando. E mais ainda, é Ele mesmo quem tem o interesse de entrar com a providência que nós precisamos. Você precisa crer nisso nessa semana. Nós estamos indo para mais uma semana. Muitos desafios, muitas situações para enfrentar. Mas nós estamos olhando para Jesus. Acabamos de cantar, inclusive, olhando para Cristo. Esse hino foi escolhido pelo irmão Ney e ele não sabia o que eu ia pregar. Nós precisamos olhar para Cristo. Dos versículos 1 ao 3, nós vemos o seguinte, eu vou ler de novo. De novo, entrou Jesus na sinagoga. Jesus estava novamente indo à sinagoga. Isso aqui é bem interessante para as pessoas que dizem que hoje não precisa mais de igreja. Jesus estabeleceu o reino de uma forma, alguns dizem aí. Jesus estabeleceu o reino dele de uma forma que eu não preciso mais desta reunião, deste ajuntamento, de congregar. Mas Jesus viveu a vida dele indo à sinagoga. Se Jesus tivesse alguma pretensão de não ter mais a união do povo, não ter mais a igreja reunida, que o apóstolo Paulo vai intitular como corpo de Cristo unido, que tem como cabeça Cristo, e cada um de nós, membros deste corpo, cada um com uma função específica, então precisa ser funcional. Se Jesus não tivesse o interesse na igreja, aqui era uma chance da gente saber, e inclusive se perguntar, o que eu estou fazendo aqui na igreja? Porque o texto começa dizendo assim, Jesus não entrou na sinagoga, ficou do lado de fora, e lá ele viu um homem, foi assim? Não, ele entrou na sinagoga. Jesus está ensinando que nesse momento que nós estamos reunidos aqui, há o agir de Deus, porque ele entrou na sinagoga, para que aquele povo, tão desapercebido da glória de Deus, pudesse crer que no ajuntamento Deus faz, Deus realiza. Mas eles não captaram essa mensagem não, ficaram bem longe disso. Até o texto diz aqui no final, no versículo 6, que eles foram embora irados, conspirando já contra Jesus. Mas Jesus, que entra de novo na sinagoga, ele olha ali e percebe que as pessoas que ali estavam, não estavam para aprender, não foram para buscar mais da presença de Deus. Até então, na concepção deles, somente o Pai. Não estavam ali para buscar o Pai. Eles estavam ali apenas para reunir mais evidências contra Jesus. Jesus que já tinha dito a respeito de que o sábado não é para ser servido, mas que foi feito para servir o homem, agora entra no dia de sábado na sinagoga, novamente, mais um sábado, e ali eles já começam a olhar com olhos de acusação para Jesus. Eles até não duvidavam do seu poder, porque já tinham visto outras curas e outros milagres. Mas a incredulidade, a dureza de coração era tão grande, que a única observação que eles faziam enquanto Jesus estava ali, prestes a curar aquele homem, era sobre: hoje é sábado, hoje não é dia, agora não é hora de fazer isso. Como muitas vezes nós também nos dias de hoje tentamos limitar o poder de Deus, não é verdade? Pensando que não é a hora, não é o momento. Às vezes você sente de Deus, eu preciso orar por uma situação, e você pensa, mas nem chegou perto ainda do enfrentamento, do problema que eu vou enfrentar, do exame que eu vou fazer, da intervenção cirúrgica que eu vou passar, está muito longe, e você não ora. Não, a todo momento nós precisamos colocar tudo diante de Deus. Eles perderam a oportunidade maravilhosa de assistir mais uma cura, e agora a cura
dentro da casa deles, porque eles eram o líder, eles eram os líderes daquele lugar. Eles lideravam ali. Eles até não duvidavam do poder, mas estavam preocupados com o sábado. Nós não sabemos se esse homem, com a mão encolhida, ressequida, atrofiada, que estava, claro, paralisada, nós não sabemos ao certo se ele estava ali neste momento, por livre e espontânea vontade, ou se ele fora trazido por esses homens que espreitavam Jesus, eram oponentes de Jesus, e que trouxeram o homem como uma espécie de isca. Vamos ver se Jesus vai curar no sábado. Há um comentário bíblico assim, em que um estudioso disse, é provável que levaram aquele homem como isca, para que se Jesus o curasse, eles tivessem como, olha só, como eles eram petulantes, né? Eles teriam como acusar Jesus. A lei, ela permitia que se evitasse que um ferimento piorasse. Preste atenção nessa colocação, porque isso é retirado dos escritos dos judeus. A lei permitia que se evitasse que um ferimento piorasse. Não se poderia, porém, fazer algo para que o doente melhorasse. Olha que absurdo. Era sábado. Então vamos fazer algo para que as pessoas não se firam, não fiquem feridas. Mas se já estão feridas, nós vamos esperar o sábado passar e não vamos buscar a sua melhora. Por isso que Jesus dá aquela palavra, não é mais importante a vida do que a morte? É porque na leitura que esses líderes religiosos faziam da lei, eles interpretavam assim: se não é para a morte, dá para esperar. Dá para esperar mais um pouco. Mas está doendo, mas pode esperar. Imagina um pai amoroso, uma mãe amorosa, vê o seu filho se torcendo de dor, mas vai dizer assim: olha, meu filho, minha filha, em nome da religião, eu vou esperar passar o dia de hoje e vou te levar no médico só amanhã. Algum pai aqui faria isso? Ou levaria o seu filho imediatamente? Na realidade, o que esses homens não tinham era a sensibilidade de que, independentemente do que a pessoa estivesse passando, essa pessoa precisava de amor, de acolhimento, de carinho. Essas pessoas, elas não estavam se importando com aquele que estava doente. Então, se a vida não corria nenhum perigo, eles deixavam esperar até o dia seguinte, para que fosse curado. Então foi por este motivo que a situação daquele homem era tão desprezada. Eles não estavam se importando com a sua limitação, muito menos com a sua vergonha, por ter uma mão atrofiada. Eles estavam ali como meros espectadores, sábado após sábado. Imagino assim, se esse homem não foi como isca, ele já frequentava a sinagoga todos os sábados. Eu imagino que ele chegava, como algumas pessoas chegam: oi pastor, ora por mim, essa semana eu tenho tal coisa para fazer. E ele chegava, era o sábado a reunião, mas no sábado não podia curar, no sábado não podia fazer nenhum tipo de trabalho, de esforço. E esse homem deve ter entrado ali muitos sábados e saído sem resposta. Jesus deu resposta para ele neste dia. Eu não sei se você já entrou aqui e saiu sem resposta, embora eu me esforce bastante para pregar a genuína palavra de Deus, mas dependendo do que você está passando, você saiu um dia ou outro sem resposta. Hoje você tem a oportunidade de receber a resposta dele, porque mais uma vez, ele está aqui, amém? Jesus, ele vai adiante, as suas ações agora acontecem na sinagoga, ele realmente faz tudo isso na presença das autoridades religiosas. Mesmo que fosse uma armadilha, então deliberadamente Jesus pisa na armadilha, por amor àquele homem. E ele diz ao homem assim:
levante-se. Levante-se. Olha só o que o texto fala no versículo 3. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Venha para o meio. Até aqui Jesus não fez nada. E vou mostrar para você que ele não precisou fazer. O homem fez o ato de se levantar e de vir ao meio. Mas Jesus até aqui não fez nada. Então eles ficaram olhando para Jesus. No versículo 4, Jesus ele força os seus críticos a tomarem uma decisão. Fazendo a pergunta: é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Não foi uma pergunta abstrata, não. Não foi uma pergunta de pegadinha, não. Foi uma pergunta que ele fez porque o bem-estar daquele homem estava em jogo. E certamente, eles que sabiam o que se podia e o que não se podia fazer no sábado, tinham a resposta para dar para Jesus. Eles tinham resposta para esta questão. Mas sabe o que aconteceu? Eles permaneceram em silêncio. No final do versículo 4 aqui, ó. Mas eles ficaram em silêncio. Jesus aproveitou deste silêncio deles e mostra o que de fato se deve fazer. No sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Em qualquer dia. O que precisa ser feito é se fazer o bem. É amar a pessoa. É amar o próximo. É entrar naquilo que a pessoa está precisando imediatamente. O silêncio dos fariseus, que na verdade foi uma omissão. Foi uma omissão deles. Eles não quiseram dar nenhuma resposta para Jesus. Eles também omitiam a dor daquele homem. E isso então causou em Jesus uma indignação. Olha o que diz aqui o versículo 5. Olhando-os ao redor, indignado e condoído. Aqui é sentindo dor. Você já ficou indignado com algo que te causou dor? Que chegou, algumas pessoas têm outras formas, né, de ficar indignado. Nossa, eu arrepiei. Tem gente que fica indignado, como por exemplo, eu tinha uma forma de ficar indignado, que eu sentia como se o sangue subisse a cabeça assim e fervesse. É perigoso isso aí, né, irmãos? Acho que é. Mas era a minha forma de ficar. Jesus ficou condoído. Jesus sentiu dor agora. E a forma como esses homens líderes ficaram mudos, o emudecimento desses homens tem um motivo claro. Se eles respondessem para Jesus, não pode fazer o bem no sábado, isso seria um absurdo para os ouvintes. E seria um absurdo para aqueles que o seguiam. O quê? Então vocês não amam ninguém. O quê? Então vocês não se importam com ninguém. Então se eles dissessem não, seria um absurdo. Mas se eles concordassem com Jesus, tal posição deles seria-lhes constrangedora, já que eles exerciam uma fé cega. Então eles ficaram mudos. Mudos. E eu me preocupo muito com quem fica mudo numa situação de decisão. Mas às vezes ficou mudo, pastor, porque não queria confusão. Há até alguns termos aí colocados, né? Até com questão à justiça social. Justiça, que se você ficar mudo diante de uma injustiça, você já tomou partido do lado do opressor. Então você não deve ficar mudo por nada. Aqui eles ficaram mudos, porque eles queriam usar de uma manobra, de uma estratégia, pela qual eles não ficassem maus aos olhos de quem os seguiam, porque eles diriam não, ficaria ruim para eles,
Mas se eles dissessem, sim, Senhor, é lícito fazer o bem no sábado, então eles seriam constrangidos. Porque todo o tempo eles vinham ensinando que não era para se fazer, que não era para se fazer nada no sábado. E no versículo 6, já partindo para o encerramento, para a conclusão dessa mensagem, dessa meditação. Os fariseus se retiraram e conspiravam com os herodianos contra ele. E já levando isto a cabo, como eles lhe tirariam a vida. Jesus, ele exercita a sua autoridade de tal modo que não possa vir a ser condenado por quebrar as suas tradições. Jesus apenas disse assim ao homem: estende sua mão. Quem fez o esforço? Jesus ou o homem? O homem. Aí depois, Jesus só disse: ser curado. E o homem foi. Quando ele estende a mão foi restaurada. Então, como não era proibido levantar a mão no sábado, e como não era proibido falar no sábado, Jesus usou de uma estratégia que eles não tinham como acusar. Mesmo assim, saíram em busca de apoio político para acusar Jesus. Os herodianos aqui eram homens considerados judeus, mas que trabalhavam para o Império Romano. E eles, por trabalharem diretamente com Herodes Antipas, nos seus projetos políticos, para com relação ao povo de Israel, esses homens, então, os herodianos, eles tinham influência sobre Herodes. Eles exerciam influência sobre Herodes, porque eles diziam: olha, Herodes, se você não nos ouvir, significa que você não está ouvindo os fariseus, significa que você não está ouvindo a liderança religiosa. E havia um conchavo, um acordo entre a religião daquela época e o Império Romano, de que o Império Romano disse assim: eu cuido do dinheiro, eu cuido da política e vocês cuidam da religião. Um não entra no outro, um não influencia o outro. Mas não era assim que acontecia, porque os herodianos davam ordens aos fariseus, mandados por Herodes, e os fariseus mandavam recado do que eles queriam, inclusive já buscarem a morte de Jesus. Eles então levam para os herodianos: fala lá com Herodes, vocês também que são judeus, alguns meio judeus, outros totalmente romanos, mas os fariseus tinham poder de fala. Deu para entender? Por isso que eles saíram ali e foram já em busca dos herodianos para acusar Jesus e buscar uma maneira de tirar-lhe a vida. Mas Jesus não burlou em nada a lei. Levanta a sua mão, e a mão, ao ser levantada, já ficou curada. Jesus só falou: levanta a mão, e a mão já foi restaurada. Falar e levantar uma mão, levantar um braço, não era problema nenhum no sábado. Assim, Lucas capítulo 6, versículo 6, informa que a mão atrofiada dele era a direita. E esse destaque, ele existe por parte do escritor, para dizer que provavelmente era a mão principal dele. Ou seja, o homem era destro. Ele precisava daquela mão. Ele precisava estar bem com aquela mão. Ele foi amado por Jesus. E o fato é que, por amor àquele homem, Jesus restituiu a saúde dele, aumentou as suas chances de conseguir trabalho, deu a ele um novo sentido à vida na sua comunidade. Muito mais ele fez por mim e por você. Ele fez por nós. Porque ele se doou para a morte na cruz. E por isso, alguém que teve tanto amor na vida deste homem, da mão ressequida, alguém que teve tanto amor sobre uma situação que talvez aos olhos de alguns agora está até correndo esse pensamento: ah, mas é só uma questão estética,
Ele só estava com a mão mirrada. Talvez ele conseguisse trabalhar com a mão esquerda. Que isso, a pessoa desenvolve depois, né, uma autonomia e ele consegue trabalhar. Não. O que era importante para aquele homem, Jesus restaurou. E muito mais ainda, o que era importante para mim e para você, que era restaurar a nossa comunhão com o Pai, Ele fez se doando naquela cruz para morrer no nosso lugar. E assim, Jesus que amou tanto esse homem e o restaurou, Jesus que chegou ao ponto de se entregar por mim e por você, Ele está aqui nessa noite para nos restaurar também. Feche seus olhos. Coloque diante do Senhor o que é que está ressequido na sua vida. O que está mirrado. O que está atrofiado. O que está, de fato, aí na sua vida, quase sem vida. Qual área da sua vida hoje está dificultando? Está trazendo dificuldades para você. Às vezes nós temos pensamentos atrofiados. Não, eu não vou vencer. Não, eu não vou conseguir. Não, eu não vou chegar lá. São pensamentos atrofiados. Às vezes nós estamos com as nossas ações atrofiadas. Não temos força. Às vezes nós estamos sentindo vergonha daquilo que nós estamos vivendo. Mas hoje, ouça a voz de Jesus e vem para o meio. Eu não vou chamar você literalmente para o meio. Não precisa vir aqui à frente. Mas aí onde você está, fique em pé e se coloque diante do Senhor. Coloque diante do Senhor aquilo que é uma atrofia para você hoje. Amém. Coloque diante do Senhor o que é que tem tentado te parar, tem atrapalhado você. Toda a igreja, fique com seus olhos fechados. Você não precisa olhar quem está se levantando à sua frente, atrás de você, do seu lado. Mas agora eu quero colocar diante de Deus as nossas vidas. Às vezes é uma situação, sim, clara, de saúde, como aqui era, de atrofia. Às vezes é uma situação emocional. Tantas coisas que você já passou e que agora você já não acredita mais que vai mudar algo na sua vida. E às vezes é uma atrofia espiritual. Sobre esta eu quero gastar um tempo. Se você não entregou a sua vida a Jesus ainda, você vive numa condição de morte espiritual, pior do que a atrofia. Porque a palavra diz que nós estávamos nas trevas e Ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E que antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos vivificou. Ele nos trouxe vida. Então, se tiver mais alguém nessa noite que precisa entregar a sua vida a Jesus, entendendo essa palavra, se você já estiver em pé, você levante uma de suas mãos. Se você ainda não estiver em pé, então fique em pé agora e coloque-se diante de Jesus. Amém, amém. Senhor, nós queremos segui-lo. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos, ó Deus, da Tua graça. Nós precisamos que o Senhor entre nas nossas vidas, como aqui alguns estão entregando a sua vida a Jesus agora, e outros que já têm o Senhor na sua vida, mas que sentem áreas que precisam ser mudadas, e que já estavam até desistindo, já se marginalizaram e disseram: vou ficar aqui, à margem, e não vou mais me importar em mudar a minha vida, ou mudar o rumo da minha situação. Senhor, nesta noite, muda a situação, muda o rumo da vida dessas pessoas, toca profundamente o coração delas,
levante-as. E naquele dia o Senhor não precisou nem mesmo tocar. Em outros enfermos o Senhor tocou. Em outros enfermos o Senhor falou ser curado, mas neste homem especificamente, o Senhor falou somente: venha para o meio. Depois o Senhor disse a ele: estenda a sua mão. E ele foi curado, sem nenhum toque e sem nenhuma outra palavra sendo dita. Nesta noite, de maneira sobrenatural e milagrosa, restaura-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Nós queremos andar, nós queremos avançar, nós queremos, ó Deus, a força que precisamos em nossos braços, sejam eles espirituais, emocionais, físicos. Nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Amém.